Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Batox. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Mayla Zetola, que é uma mulher medicina e mãe de duas meninas, uma de 13 e outra de 8 anos. Professora de yoga terapia integral, terapeuta corporal com formação em massagem ayurvédica, é uma entusiasta da dança, facilitadora de laboratórios corporais, dança livre e intuitiva, guardiã do cacau sagrado e também facilitadora de cerimônias, círculos femininos e ritos de passagem. Co-idealizadora do retiro Asas e Raízes, que acontece anualmente há 4 anos já. Acredita na conexão com a natureza através das estações, ciclos, para encontrarmos a saúde integral, onde corpo, mente e espírito seguem juntos, alinhados e bem nutridos. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batox, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. A Mayla nos traz hoje um tema que toca profundamente a experiência feminina: o parto e a maternidade. O que nos atraiu para essa conversa foi a riqueza das suas vivências, já que ela teve 2 partos completamente diferentes um do outro. Mayla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bá. Eu tô muito feliz de te receber, porque conforme a gente estava falando anteriormente, relatos de parto e parto não era um assunto que antes de eu engravidar me chamava atenção. Eu não entendia muito, nem assistia, nem ouvia muito. E aí depois, é claro, que a gente começa a embarcar nessa jornada, as curiosidades vêm, já que antes eu nem queria ouvir sobre isso, então eu não sabia nada. As curiosidades vão chegando e hoje é o que eu mais busco, assim, né? Já tô no finalzinho do meu 7º mês, então é o momento da gente procurar informações, ouvir de outras mulheres, né? Dos diferentes relatos, para saber mais ou menos o que esperar, já que, né? Enfim, cada parto é muito único. E graças à roda de conversa que a gente teve também há pouco tempo atrás, eu pude te conhecer e ouvir um pouquinho só dos teus relatos de parto e eu fiquei com uma vontade de quero mais, assim. E eu pensei, por que não trazer a Mayla, então, né? Essa mulher que tá tão conectada com o feminino, com a respiração, com tudo isso. Teve partos distintos, experiências diferentes para compartilhar com todo mundo. Então eu queria que tu começasse contando um pouco da tua história. Como é que você se conectou com esse mundo, né? Do yoga, do cacau, e como que isso encontrou essa parte do feminino e da maternidade? Quando eu tava ali nos meus quase 30 anos, foi quando eu comecei a praticar yoga. E eu sou publicitária, né, de formação, trabalhei muitos anos com comunicação, agência, e uma vida muito louca, muito corrida. E aí o yoga chegou pra mim, né? Eu tinha dançado há muito tempo antes, me desconectei da dança por longos anos. E aí, quando eu cheguei no yoga, parece que reacendeu aquilo tudo, assim, né? De estar movendo o corpo de uma outra forma, através da respiração consciente. Assim, o estudo e essa pesquisa com o feminino, essa conexão com o feminino, começou ali também, assim, tudo junto. E aí eu comecei a participar de rodas, né? De feminino e rodas de tambores. Conexão com a natureza, sempre tive isso muito forte, assim, desde criança, essa conexão com a natureza. E aí, logo depois, eu engravidei da minha primeira filha, Martina, e pensei, gente, agora, que é isso, né? Sim. Eu acho que é isso, assim, quando a gente se torna mãe, abre-se um universo imenso e a gente começa a querer entender um pouco mais daquilo, né? Já que vamos trazer um ser para o mundo, assim. Então, foi quando eu comecei. Eu segui praticando yoga, né, na minha primeira gestação, na segunda também, mas, né, vou por partes. Sim, sim. E aí, enfim, comecei a estudar sobre isso e lembrei que eu tive uma amiga, tenho uma amiga, né, mas que na época ela tinha tido já 2 filhos com parto domiciliar. Uhum. E eu falei, cara, eu vou conversar com ela para entender o que é isso, né, e querer saber mais, assim. Isso foi em que ano, Mayla? Foi em 2011.
que eu Bastante tava... tempo. Imagina, minha filha vai, né, tá com 13, mas gestando 14 anos, então... Mas o que eu digo é que hoje a gente ouve bastante, assim, falar. Naquela época era quem procurava mesmo. E ela já tinha tido 2 experiências domiciliar, assim, maravilhosas. E pra mim aquilo era assim, tá, quero conversar com você pra entender disso. Fui na casa dela... E aí ela me contou tudo, detalhadamente, porque até então eu sabia, mas aí eu queria saber, né, tudo, assim, como que tinha sido. E aí ela me falou, cara, assim, ó, uma doula, né, o que é doula? Ela vai atrás de uma doula que vai ser preciso, né, para isso que você quer, precisa. E aí ela me passou o contato da doula dela, que na época mora até hoje em Brusque, a Raquel, maravilhosa. E aí a gente começou, assim, né, com as consultas e tudo mais, e eu com essa vontade de ter um parto natural. E Domiciliar ainda não. domiciliar, mas na época era um valor bem, assim, elevado, né, e tipo, ainda hoje é um parto que não é para todo mundo, assim, né, financeiramente, mas já tá bem mais acessível do que era 14 anos atrás, assim. E aí, bom, descartada essa hipótese, falei, então tá, mas vamos ter um parto, né, hospitalar humanizado, mais humanizado possível. E aí a minha doula, experiente já nesse ramo, ela dizia assim, Mayla, em Balneário Camboriú não existe parto humanizado. Há 14 anos atrás. Sim. Trabalho com vários médicos, conheço várias pessoas, não existe parto humanizado, né? Ainda mais no Santa Luísa. Eu sei que hoje está um pouco diferente já, mas naquela época não se fazia muito parto, né? E aí que até a gente falou disso, né, na roda de gestante, assim, sobre uma certa romantização que pelo menos eu tive, não sei se porque primeira gestação, de achar que não entender muito bem desse sistema, né? Que é um sistema, assim, né? De padronização do nascimento. E aí ela me passou muitas referências para ler e para assistir filmes, e que aí eu comecei a abrir, assim, entendendo, né? Então ela falava muito do Michel Audin, né, que foi um grande obstetra francês que fez a passagem ano passado, e ele falava que a gente precisa, para mudar o mundo, a gente precisa mudar a primeira forma de nascer. Aquilo já me pegou, né? Eu falei, uau! E o yoga fala muito sobre isso também, né? Sobre os sanskaras, as impressões que a gente vai tendo ao longo da vida. E assim, eu penso que o que a gente puder facilitar, né, para que um ser venha um pouco mais livre de tudo isso, de samskaras, né, e trazê-lo da forma mais amorosa para a vida, porque é o primeiro imprint ali, né, na chegada nesse mundo, que seja da forma mais amorosa e respeitosa possível, a gente está contribuindo também para uma sociedade mais humanizada, né, Sim. um coletivo mais saudável. E o Michel Audin falava muito sobre isso, né? Que em países, por exemplo, na Finlândia, né, a sociedade em geral ela é mais harmônica, porque né, o índice de violência é muito baixo, existe um investimento na primeira infância muito rico lá, né, por parte do governo. Então, assim, essa primeira base, né, que começa na concepção, na gestação, no parto, e aí ao longo dos pelo menos 7 primeiros anos de vida. Então foi isso, assim, comecei com a Raquel, fazendo todo esse estudo com ela. Tive um médico aqui, passei a minha gestação toda falando pra ele que queria um parto normal e tal, e ele concordando comigo. Ele topava. Ele topava, mas tive uma pegadinha no final, assim, com ele, né? Então, assim, tive uma gestação super tranquila, segui praticando yoga, não tive enjoos, não tive desejos Você mirabolantes. era praticante na época? Já. Mas ainda não prof de yoga? Não era prof ainda. Isso foi assim, quando a Martina tava com 2, 3 anos, e aí eu já tinha voltado a trabalhar enlouquecidamente, e eu falava, cara... Como publicitária? Como publicitária. Tá. E eu falei, não, alguma coisa não tá certa. Não tá nisso fazendo aqui. sentido. Tipo, trabalhar o dia inteiro, ficar longe dela e, sabe, né? E aí foi quando eu... Deixa eu voltar. Tá, vamos por partes.
Ouço partes. Aí, grávida dela, super bem, me alimentando bem, praticando yoga, sem enjoos. Tive uma gestação super tranquila, assim. E aí foi chegando, né, a data do parto. E o que eu tinha, né? Nessa última consulta, o meu médico falou assim: Mayla, a Martina, pelo ultrassom, né? Pelos últimos exames, ela tava com o dorso à direita. E aí ele já veio com aquela conversa assim pra mim: olha, pode ser, quando o bebê fica com o dorso à direita, pode ser que seja um parto muito demorado. E as últimas palavras dele pra mim foram assim naquela consulta: e dorso à direita, contração sem dilatação é cesárea. Falou isso, assim, naquela última consulta. Aí eu saí desacreditada, assim, liguei pra minha doula, ela me acalmando, não, calma, vai dar tudo certo. E aí, cheguei em casa, mandei uma mensagem por MSN. Muito bom. Pro Rick Jones, que eu nem conheço pessoalmente. Rick Jones é um grande obstetra de Porto Alegre, também super envolvido na humanização do parto, né? Ele participa do filme, inclusive, O Renascimento do Parto, ele tá lá. E ele é muito fera, assim. Eu não conhecia ele, falei... Conseguiu contato. A gente era amigo de Facebook, tá. né? De grupo de gestantes, enfim. Falei, vou mandar uma mensagem pra ele, ver o que é isso, é mesmo. Aí falei do dorso à direita e tal, e ele só respondeu assim: oi, Mayla. Sim, de fato, o dorso à direita pode ser que seja um trabalho de parto mais demorado, mas nada que seja impeditivo de um parto normal e natural. Sim. Enfim, boa sorte pra você, não sei o quê. Mas tão querido, nunca tinha me visto na vida, sabe? E eu falei, cara, né? Conversei com a minha doula, com a Raquel, e ela falou assim: olha, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos passar todo o seu trabalho de parto em casa, você vai estar relaxada e tal, e a gente vai pra maternidade com você já parindo, assim, tipo... Porque, teoricamente, ia demorar, então nessa demora você fica em casa. Tipo... a gente nunca sabe, né, quanto tempo vai levar um trabalho de parto. Sim, mas por ela tá dorso à direita, que, né, uma hipótese demore mais. Mas ela pensou, né, tipo, se ele falou isso pra você e a gente chegar lá muito cedo, ele vai correr o risco de você cair pra uma cesárea, né, que não é o que eu queria. E que isso fique claro, assim, né, gente, a cesárea ela salva vidas, quando ela é necessária, ela é muito bem-vinda, né? E tem muitas mulheres que optam também, que não querem sentir dor, porque não... Enfim, né? Tem essa opção são as também. escolhas, mas a gente sempre fala que é importante você ter o conhecimento dos todas dois. As formas, né, que se pode, porque existem partos pélvicos, existem partos cefálicos, existem partos cesareados, né, enfim. Mas a mulher ter a escolha dos prós e contras e riscos de cada uma, né, e recuperação de cada parto, e aí fazer essa escolha. E é justamente porque a gente acha que a gente sabe. Porque, assim, ó, nunca gestei na vida, nunca pari na vida, mas já ouvi parto cesárea, parto natural, então acho que eu sei. E aí, quando você vai buscar, que é o que eu tô fazendo agora, eu tô buscando, aí que você vê, nossa, não é nada do que eu imaginei. Não, e a gente acha que a gente sabe vendo filmes, novelas, histórias de pessoas, e que às vezes não é exatamente um retrato daquilo que é, né? Porque o parto normal, ele é demonstrado, assim, em filmes e novelas como uma coisa, assim... extremamente... a mulher tá quase morrendo, assim. E não é assim, né? Não precisa ser assim. Porque existe uma diferença muito grande da dor e do sofrimento, né? Isso. Então, não necessariamente as duas coisas precisam estar juntas ali. E o parto humanizado é justamente sobre isso, assim, né? Então, claro, é doloroso porque o seu corpo tá se abrindo, né? E imagina, a gente bate o joelho, a gente sente uma dor. Imagina seu corpo, seu ventre, sua pelve, quadril, né? Dilatando para esse trabalho acontecer em conjunto com o seu bebê, assim. Então, é muito rico, é uma experiência muito rica que eu, sinceramente, desejo que todas as mulheres possam viver, né? Que queiram viver isso, assim, porque é muito fisiológico, é muito biológico, né? Enquanto mamíferas que somos, é natural. A humanidade sempre nasceu assim, né? E aí a gente entender também como que muda esse cenário, né? Por que a gente hoje vê tão altas as taxas de cesárea acontecendo? Porque existe uma lógica para a coisa estar desse jeito, né? Que foi também a gente se desconectando, né? Desse feminino, né? Da autonomia dos nossos corpos.
Então, E automatizando todo o processo para facilitar também, né? O trabalho de todo mundo. Porque é uma previsibilidade, né? Para o médico ter uma agenda organizada, né? Quantas mulheres eu vou atender naquele dia. Um controle maior, Um controle. Então, muda muito a questão desde como eles estão sendo formados, esses médicos também, né? Que precisa ser revisto, assim. Sim. Da gente poder resgatar isso enquanto mulher, essa autonomia de poder gestar em paz, parir em paz, né? Ter o nosso puerpério. E envolve muitas camadas, assim, né? Desde também depois no pós-parto, por exemplo, como a gente estava falando da Finlândia. A Finlândia tem essas condições parentais muito bem estabelecidas, né? Para o pai, para a mãe, né? Com uma condição salarial depois do parto. Aqui no Brasil isso não acontece. Então, a primeira fase ali, que os 3 anos primeiros, assim, é o ouro da criança, né? Do 0 aos 3. E a psicologia fala até os 7 anos. Normalmente, o que acontece é que as mães já estão voltando, né? Para o trabalho. E assim, não sei, passa tão rápido que depois a gente pensa assim, gente, tipo, não sei. Poderia ter, né? Será que eu vou ter mais filhos? Poderia ter. E esse tempo não volta mais, né? Você tá criando um ser para toda uma vida. Você falou isso muito na roda de gestante, né? Dessa coisa de ralentar o passo que você tá sentindo, né? Sim, gestando. Total. E eu acho que isso se estende muito depois também para quando a gente se torna mãe efetivamente com o bebê no colo, assim, porque, nossa, passa muito voando os primeiros anos de vida, assim. E eu acho que eu não conseguiria nem gestar se eu não tivesse aos poucos já me voltando, assim, para esse desacelerar no sentido mental mesmo, assim, sabe? De autocobrança, de que eu tenho que conquistar o mundo, de que isso, que aquilo, assim, sabe? Então, eu ter tido esses passos, assim, que tá tudo bem, as coisas, né? É um momento que eu vou viver, me ajudou muito, né? Nessa gestação, tá sendo uma gestação tranquila por conta disso. E eu acho que vai ser ainda mais importante depois, né? Mas voltando ao seu parto ali, que você queria super humanizado, então... Isso. Vamos ficar o máximo possível em casa. Pra chegar lá no hospital já quase e foi o que a gente fez, assim. Eu lembro que a data prevista pra Martina nascer é 12 de março. E no dia 11 de março eu acordei, assim, com um pouco diferente, assim, sentindo umas contrações mais, né, na barriga, assim, aquelas contrações que são indolores, mas com mais frequência. E aí a gente almoçou, eu e meu marido, em casa e tal, e eu quis dormir, coisa que eu nunca faço depois do almoço, né, tirar a siesta. Quis dormir um pouco, e quando acordei assim, decidida, quero tomar sorvete do nada, né? E eu lembro, naquela época tinha a antiga Pavlovsky lá no Brasil, assim, a gente morava aqui na 1001. E eu falei, vamos lá então. E a gente foi caminhando. Quando a gente chegou lá na sorveteria, as contrações começaram a ficar mais fortes, assim, né? E eu, opa, o que é isso? E chegava a doer já? Doía um pouco, assim, né? Eu falei, nossa, Túlio, vamos acabar esse sorvete e vamos embora. A pé a gente tava, né? E aí a gente voltou pela praia e a coisa começou a ficar mais forte, assim. E eu lembro até que o Juarez Furtado, né? Ele era nosso médico na época também. Ele viu a gente caminhando no calçadão, né? E aí no outro dia falaram, a Martina nasceu. Mas como? Eu vi a Maila ontem. Tranquila, tomando sorvete, caminhando. Porque é muito assim, né? E aí a gente voltou pela praia, caminhando. Eu lembro que na frente da nossa rua eu fiquei ali com os pés na água, assim, com a mão na barriga, me conectando e pedindo bênçãos de todo mundo, assim, né? Que eu pudesse ali em conexão com a natureza, pedindo as bênçãos, porque eu já saquei que o troço ia engrenar ali, né? E quando a gente chegou em casa, era umas 5 e pouquinho, e aí eu falei, nó, começou mesmo, né? Liguei pra minha doula, na época, ela falou assim, tá, mas sai de quanto em quanto tempo? Eu falei, não, né, não era uma coisa ritmada, assim, então tá, a gente vai se falando. Aí tomei um banho e tal, botei uma roupinha leve, tava calor, assim, era março. Tinha uma bola de pilates, fui pra sala, fiquei rebolando e ouvindo minhas músicas, né? E é uma mistura de frio e calor que dá. Eu lembro disso, tem foto, assim.
Eu com calor e com frio, meia no pé, mas suando e muito doida, assim. Aí era umas 7 e pouco, começou a me dar vontade de ir pra um canto mais escuro, assim. Fui pro meu quarto, né, só a luz do abajur, ficar sozinha um pouco, assim. Falei pro meu marido, quero ficar um pouco sozinha. E aí a Raquel entrou em contato e falou, não, tô indo pra aí então, né, era umas 7 e pouco. Enfim, ela chegou lá em casa e foi direto pro quarto, eu tava lá deitada na cama, assim, e aí quando ela falou, levanta aí pra ver como é que você tá, sinais vitais e tal. E aí a bola tava lá no quarto, eu lembro que eu sentei na bola, a bolsa estourou. E aí, marinheira de primeira viagem, né, assim, eu fiquei muito entusiasmada. Eu olhei pra ela e falei assim, nossa, agora vai ser muito rápido, né? Né, nem sabia que bolsa rota pode levar até 72 horas, aquela coisa bem de primeira viagem, que daí eu fui mesmo na segunda gestação, é que eu fui querer entender, então agora eu quero saber tudo disso aqui. É que são camadas, eu acho, né? Porque é muita coisa, realmente. E eu sinto que eu romantizei também um pouco, assim, sabe? A maternidade em si, que é uma coisa avassaladora também, né? Muito teu espelho, assim, ali. Total. Então, é lindo, mas é um desafio, né? E a gente pouco fala sobre isso, né? Pouco fala. É muito falado. A maternidade é muito... É lindo, maravilhoso, mas é desafiador também. Então, acho que pela minha experiência, fiz muito isso, assim. Mas tudo tá certo, né? Sim. No seu tempo. E aí, quando a bolsa estourou, ela falou assim pra mim, Mayla, calma. Não vamos criar expectativas, né? Pode demorar. Eu falei, então tá. Aí ela falou assim, vamos tomar um banho, né? Que tava tudo molhado ali e tal. E aí, quando eu entrei pro chuveiro, devia ser, sei lá... Nem sei que horas a Raquel chegou, porque a gente se perde, assim. Mas eu lembro que nesse banho... Veio uma contração atrás da outra e eu fui pro chão, assim, agachei, né? Falei, nossa. E aí, quando eu consegui ficar de pé e ela ali comigo, respire, ela falou assim, vira de costas pra mim. Aí virei e ela falou assim, Mayla, vamos pra maternidade agora, você tá no expulsivo? Eu assim, como assim? Ela falou assim, quando forma uma linha rosa no cóccix da mulher, é um dos indicativos de que ela tá no expulsivo e você tá com essa linha rosa no seu cóccix. Eu falei, nossa senhora, enfim, foi aquela... Aí ela falou, né? Foi relativamente rápido, então. Foi relativamente. Assim. O trabalho de parto da Martina, desde a hora da sorveteria, que eu conto que eu cheguei em casa, foi 5 horas. Eu achei rápido. Sim. E é legal explicar também que isso era uma coisa que eu não sabia, mas que esse processo que você conta muito de querer dormir, depois o sorvete, depois se isolar, foi um processo muito mamífero mesmo, né? E muito do que aquele momento de trabalho de parto, que é o pódromos, né? Pede, né? Que quando começa... Relaxar, dormir pra, né? Ir recuperando as energias já, porque você vai precisar logo mais comer, né? Mas é muito... Isso que eu acho, assim, é muito biológico mesmo, né? Muito da sua natureza, perceber assim, nossa, sono agora, mas não e honrar com o que você tá sentindo, né? Tá conectada com o teu sentimento e honrar, tipo, tô com sono. Então, eu vou dormir. Achei isso muito legal, assim. Vontade de comer sorvete. Você não ficou super pensando nisso. Você foi lá e fez. Você foi seguindo o fluxo que o seu organismo pedia, né? Sim. Tentando deixar a ansiedade o mínima possível, né? Porque nos últimos dias, realmente, a gente fica assim. E eu falei lá no dia da gestante, né? Mintam a data. Joguem 15 dias pra frente a data prevista, porque... Cara, as pessoas que amam a gente, elas querem saber, né, nos últimos dias. E aí, tá sentindo alguma coisa nova? E você começa a ficar meio, que saco, né? Deveria estar sentindo? Quando que eu vou sentir? Será que é agora? Aí, amanhã? Na segunda gestação eu fiz isso. Joguei pra 15 dias pra frente, então o povo tava tranquilo. Porque na Martina, eu lembro, minha família ligava todo dia. E aí? Tudo bem daí? Né? Quando acontecer, vocês vão saber. Então, isso aí foi uma coisa que eu aprendi na primeira gestação. Uma boa dica. Uma boa dica. E aí a gente foi pra maternidade. E eu lembro, assim, que descendo o elevador já tava, assim... Né? Depois que estourou a bolsa, pra mim ficou bem nas duas, assim. Estourou a bolsa, parece que o bebê desce, assim... Pesa. E encaixa lá embaixo, assim, já no canal vaginal, assim, sabe? Eu falei, gente do céu. E a gente entrou no carro...
E eu falava pro meu marido, vamos, acelera. E ele, Mayla, eu estou dentro da velocidade da via. Bem calma, assim. E eu... E, enfim, né, com a Raquel ali atrás comigo. Chegamos na maternidade, ele deixou a gente na portaria e foi estacionar o carro. E aí a gente, né, ela, vamos entrar, ela tá parindo, não sei o quê. E aí, primeira coisa, né, que aí começou a cair as coisas assim, né, desse sistema que ela me falava e eu não vai ser assim. Tinha um plano de parto, levei plano de parto, tava ali, tá. Primeira coisa que já barraram a minha doula, assim. E aí, pô, você tá ali, quase parindo, ter que ficar falando, não, libera ela, porque tá no papel, não sei o que, Cheguei lá na sala de parto com a Raquel lá na recepção, né? Me encaminharam para lá com contração e aí você muda de ambiente, né? Sai da sua casa, do seu ninho, chega na maternidade, aquela coisa fria, ar-condicionado, luz branca e respira, né? Se acalma e aí eu tive uma contração forte, assim. E aí eu lembro que eu dei uma gritada com um pouco mais de ênfase, bem bicho, assim. E aí a enfermeira falou assim... Ó, mãezinha, não precisa gritar, tá? Porque calma aí, não sei o quê. Eu falei, mas eu quero! E aí ela assim, ficou me olhando, me deu aquela camisolinha pra vestir, falou, ó, eu falei, tem que falar pra liberarem minha doula, não sei o quê. Ah, você tava sozinha ainda? Tava sozinha ainda na sala. Aí me vesti e aí falando, né? E uma enfermeira foi lá ver isso, enquanto uma tava ali comigo. E aí elas... chamaram a médica plantonista, que eu soube depois que estavam toda a equipe jantando, comendo uma pizza e sei lá o quê, e eu cheguei parindo, né? Interrompeu. E assim, há 14 anos atrás, não era uma prática, né, da maternidade, então era de noite, era 9h30 da noite, né? Mas a gente chegou lá 9h30 da noite, a Martina nasceu às 10 da noite, 5 para as 10, ela nasceu 9h55. E nesses 25 minutos tive violência obstétrica, assim, né? É muito louco, assim, então... porque você evitou o máximo ir pro hospital e aí você pensa, nossa, então foi muito rápido no hospital, não teve nenhuma intercorrência. E nesses 25 minutos tiveram intercorrências bem desnecessárias, né? Bom, esse trato primeiro, né? Que Sim. não precisa, né? Nenhuma mulher que tá em trabalho de parto precisa de alguém falando pra ela o que ela pode ou não fazer, deve ou não fazer. Primeira coisa. A segunda coisa, daí chegou a médica, que foi também uma bênção, assim, uma querida, porque de fato ela esteve ali presente. Um pouco nervosa, né? As mãos dela davam para ver que tremiam, assim, porque realmente, né? Cheguei lá e eles estavam tranquilos e tal, e agora fazer um parto agora. Então, assim, esse despreparo, talvez emocional e sei lá, né? Deles, assim, da equipe. E aí, deitar, né? Deitar na maca. Que já não é uma postura também confortável para as mulheres parir, né? Totalmente fora da lógica. Eu acho que aquele dia eu contei, né? Sobre isso, como que o parto, ele se tornou horizontal, né? Com a história lá do rei Luís XIV, que era considerado o rei sol, né? Da França. Ele teve 22 filhos. 22. Com várias mulheres. Sim, e aí ele começou a querer ver os partos dessas mulheres, né? Das suas concubinas, das suas mulheres, amantes, enfim. E aí o parto se torna horizontal, né? E também entra a figura do médico, né? Do homem. Da saia das parteiras para os homens. Então... que é uma coisa que até hoje acontece. Imagina, cara, quantos anos atrás isso, né? Enfim, o primeiro parto foi assim, deitei lá com as pernas lá, né? Que a gente fala a postura do frango, né? E aí a médica... Aí eles quiseram ainda colocar ocitocina na minha veia, tipo, totalmente desnecessário. Sim, porque eu já estava, tipo assim, com ela, né, praticamente coroada, assim. E eu não deixei, ela veio pra me botar o soro, eu tirei. Eu lembro de fazer isso. Não, eu não quero. E tu pensa no meio daquela loucura do parto, você ainda ter que se preocupar em não coloquem isso em mim, não façam isso, façam aquilo. Em comandar o negócio. Então, isso que a gente tava falando, né? De você tem que querer muito e você tem que saber o que é intercorrência real, o que não é, Porque se você cai no sistemão, você tem que saber, né, o que... E você tinha um plano de parto?
Tinha. Né? E isso é interessante, porque eu até falei de plano de parto outro dia nos stories e foi muito engraçado que teve algumas amigas minhas falando, nossa, eu achei que plano de parto é você planejar, você quer um parto né, natural, cesárea, achei que plano de parto era isso. Então acho que é legal explicar também a importância de ter um plano de parto, pra quem que tem que apresentar, o que tem que estar lá, né? O plano de parto, ele é legal que seu médico saiba. No caso, como eu tive com a plantonista, ela realmente não sabia, mas o hospital já tinha esse meu plano de parto, porque eu já tinha ido conhecer a maternidade umas semanas antes, já tinha deixado meu plano de parto lá, uma cópia. Já dá pra deixar lá. Deixei lá pra eles e dizia o que eu queria, né? E o que eu não queria. Mas, claro, a médica plantonista, ela não teve acesso a isso, né? Ao meu plano de parto, e ela foi maravilhosa, né? Como foi o parto em si. Enfim, aí as enfermeiras fazendo a manobra de Christeller também, que hoje não é mais... Não se pode mais fazer, né? Que é essa manobra com o antebraço para empurrar o bebê. Não tem embasamento científico que isso ajuda, né? E eu lembro que nessa hora, elas... Acho que eram umas 3 enfermeiras e a médica, né? E todas as enfermeiras falando junto, assim... Respira, mãezinha, respira, mãezinha. E aí também eu precisei dar um grito. E eu não sou uma pessoa de gritar, mas nessa hora eu precisei. Falei... Gente, calma! Eu nunca fiz isso antes. Espera, né? Tipo, calma, deixa eu respirar um pouco. E aí a médica falou, deixa só eu falo agora. E aí as enfermeiras todas, porque era, respira, respira, respira. E aqui na barriga e tal, aí elas afastaram um pouco ali, ficaram, né? Eu olhei pra Raquel, pra minha doula, e falei, Raquel, tipo, que é isso? Aí ela falou assim, não, calma, tu tá indo super bem. Tipo assim, era o que eu tava te falando. Ai, meu Deus, tá. Aí a médica falou assim, então agora vamos respirar juntas, eu e você. E aí foram mais algumas forças ali, né? Que a gente fala no expulsivo, essa vontade de o puxo, né? A vontade de fazer força já tava ali muito forte. Mas ainda assim, ela me falou, né? Eu vou fazer a epísio. Eu falei, não faz a epísio, por favor, não faz. Ela, não, preciso fazer. Porque nisso ela já tinha feito também, nem sei o nome dessa manobra, que faz tipo uma massagem ali. Dolorida pra caramba. Sim, não precisava daquilo, era um pouco mais de tempo. E ela fez a epísio, né, que é o corte vaginal. Enfim, Martina nasceu, né, em alguma outra força ali. E foi maravilhoso aquela sensação dela saindo, assim, de dentro de mim. Me deram ela já na hora que nasceu, imediatamente, a médica me deu. Ela já nasceu com os olhinhos abertos, assim, me olhando. E a gente trocou aquele primeiro olhar. Eu falei, bem-vinda, Martina, bem-vinda, filha. Meu marido já tinha chego também, né? Sim, se corre tava todo. Contigo. Ele já tava aqui atrás, logo... né, antes de tudo acontecer ali. Enfim, aí choradeira, né, aquela coisa emocionante. Levaram ela para fazer também os procedimentos que eu acredito que hoje não se faz mais, que é colírio, né, pesagem, isso sim, Mas o pai acompanha hoje em dia, não sei se na época acompanhava. A pesagem e o colírio foi ali na sala mesmo, né? Tá. Mas aí... sem me devolver ela ainda para essa primeira hora de ouro, né? Que a gente fala que são as 3 primeiras. Até a Luana falou que são as 6 primeiras horas. Que hoje em dia já é considerado, né? Desse contato com a mãe. Levaram ela para um banho. E, puta, eu assim na sala do lado, que daí me levaram para uma outra sala, me aplicaram uma injeção, se eu não me engano, de ocitocina também, para evitar a hemorragia pós-parto, que é uma injeção que é protocolo, assim. E eu acho que me aplicaram meio errado, porque eu senti sensibilidade por uns 6 meses depois, assim, uma dor, sabe? Quando dói o joelho que vai chover. Era isso que eu sentia, assim, na coxa. E aí, enfim, eu só escutava ela chorando muito naquele banho, sabe? Chorando. E aí, quando terminaram o banho que deram ela pro Túlio, cara... o choro parou na hora, assim. Ele pegou ela e falou, filha, o papai tá aqui. Começou a conversar com ela, ela parou de chorar. E aí, enfim, aí voltei pro quarto. Minha mãe já tinha chego, minha mãe mora fora, já tava aí, passou a noite comigo na maternidade. E no outro dia a gente ganhou alta e foi embora, assim, né? E aí foi maravilhoso. Voltei a trabalhar logo depois, assim, quando eu tinha uma agência e eu era atendimento, eu era planejamento, eu era meio que bastante coisa ali dentro, né? E tinha que vender. Então, minha filha a primeira começou a ir bem cedo pra escolinha, assim, tipo, 6 meses eu voltei a trabalhar. E eu lembro, assim, que aí eu comecei a questionar. Eu falei, cara, não tá certo isso aqui, né? Não tá legal, não tô feliz.
E aí, quando ela estava com 2 anos, eu fiz a primeira formação em yoga para crianças, que foi a primeira formação. Legal. Que eu falei, cara, eu quero trabalhar com criança, eu quero dar aula para minha filha, eu quero. Depois é que eu fui fazer formação para adultos, né? E Hatha Yoga mesmo, né? Enfim, primeiro filho é aquela coisa, é uma escola mesmo, mas ela já veio me mostrando muita coisa, né? De tudo, assim, desde não controlamos nada, informação é tudo, e você pode escolher seus caminhos, né? Porque quando eu decidi mudar ali, é aquela coisa, né? Você, vou deixar isso aqui que eu trabalho há 10 anos com comunicação e vou virar professora de yoga. Minha família, você tá louca, né? Como assim? Eu falei, cara, porque é o que me faz feliz hoje, né? Eu amo praticar e quero ter mais tempo pra ficar com ela e tal. E aí, enfim, Martina foi crescendo maravilhosamente. Aí, quando a gente decidiu ter mais um filho, né? Eu e meu marido, a gente se olhou e falou assim, a gente quer mesmo ter mais um? Então vamos escrever uma carta de chamamento, que agora vai ser tudo diferente. Que legal! Aí a gente escreveu essa carta, né? Querido ser de luz, aquela coisa toda, chamando. E é muito doido, porque a gente sente num campo, né? Que já tem alguma coisa acontecendo. A minha Martina... A minha filha mais velha tinha 4 anos e ela só falava nisso. Que, mamãe, tenha mais um filho, não sei o que eu quero ter um irmãozinho, aquela coisa. E a gente via mulheres grávidas e ela falava que tava vendo umas crianças, aquela coisa, começa né? a aparecer, entrar no campo. Tudo começa. E eu acho que eu tô sentindo também. Aí a gente fez essa carta de chamamento, que foi Sedex 10, eu digo, porque foi naquela tarde ali mesmo que ela foi concebida. E ela já tava ali, né, pronta, assim, pra vir. Só e esperando vocês chamarem, liberarem. Só aberta as porteiras. Aí a gente pensou, cara, meu ciclo sempre foi muito regular, assim. Quando atrasou, nas 2 eu já saquei, né, tô grávida. E você ia perguntar alguma coisa? Eu ia te perguntar, que eu fiquei com dúvida sobre o que aconteceu com o seu médico. Porque você falou que você teve com a plantona. Não chamei. Não quis saber dele. Não quis saber dele. Porque eu pensei, cara, ele vai querer fazer cesárea. Capaz de chegar aqui e falar isso. E aí a minha médica falou assim, você quer chamar o seu médico? Eu falei assim, dá tempo? Ela falou, não. Eu falei, então, meu amor, é eu e você. Né? Entendi. Não ia ter condição mesmo. Mas eu acho que eu também não chamaria mesmo que tivesse. Porque foi muito... Então não precisamos nem perguntar se no segundo foi ele, né? Não, então, aí no segundo eu pensei, cara, agora eu vou, já que estou grávida novamente, vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é ter um parto domiciliar. E acho que mais segura também, com um pouco mais de conhecimento, né? Acho que isso te dá força. Dá muito, assim, porque eu sempre falo que gestar é aquela coisa, você entra num mar que você nunca entrou, você não sabe nem o que é a água, a temperatura da água, você não sabe nada como é que é. Mas o segundo ou 10º filho, ainda assim vai ser um mar desconhecido, porque o mar ele sempre muda, né? Tem dias que ele tá mais flat, tem dias que ele tá mais agressivo, com ondas mais fortes, porém você já sabe que dá para navegar ali, né? Então... Eu acho que quanto a isso, sim, né? Porque criação também é completamente diferente, tudo é diferente, é um ser, né? Único, individual. E a gente também meio que fantasia isso, assim, já sei. Não sabe nada. Você vai ver isso na prática, é completamente diferente, né? Um filho do outro. E eu falei, não, agora eu vou ter, então, um parto domiciliar. E aí fui atrás de equipe, né? Peguei 2 enfermeiras obstétricas de Blumenau, maravilhosas. E fiz acompanhamento com a doutora Ana Gabriela, que hoje não atua mais aqui, né? Mas ela também era uma médica maravilhosa e na época fazia já também partos humanizados, porque, bom, você tem que fazer acompanhamento, né? Sim. Durante a gestação. E aí tive uma gestação super tranquila também da Mirella, né? Sem enjoo, sem desejos mirabolantes e praticando yoga. Dei uma pausa. Bom, dei aula até o final da gestação, né? Mas eu voltei depois, bem mais tarde, ali quando ela já estava com quase 2.
com ela ainda em casa, né? Meu marido trabalhando de casa também, então podendo É um pouco fazer... isso, assim, as coisas que talvez te bateram um arrependimento, te doeram na primeira, você já quis fazer diferente na segunda. Quis fazer, assim, desde isso. Daí eu falei, não, cara, realmente agora eu quero ter em casa, porque agora eu entendi. E assim, também eu não queria, porque a Raquel falava isso pra mim, venha ter aqui em Brusque ou em Blumenau, que são maternidades humanizadas, mas eu não conseguia cogitar esse deslocamento. Ou, sei lá, ir uns dias antes, como eu conheço, né? A gente tem amigas que fez isso, né? Sim, a Rê foi pra Floripa dias antes. Mas eu não queria isso. Eu acho que essa coisa da casa era o que eu queria. Então eu queria ficar em casa o máximo possível e só ir lá ganhar na maternidade. E depois eu falei, não, agora eu quero realmente ter em casa, assim. Mas, aí que tá, né? Eu acho que inconscientemente eu queria que fosse uma coisa muito intimista, com o mínimo de pessoas falando, intervindo, que aí foi, né, que as parteiras acabaram chegando depois. Porque a gente também ligou tarde pra elas, né? Sim. Considerando que elas eram de outra cidade e tal, então... Então a tua ideia era ter o parto domiciliar e quem ia fazer esse parto ia ser as parteiras. Ia ser eu, minha filha. A gente fala que as parteiras ou os médicos, eles assistem o parto, né? Que eles dão assistência pro parto. Sim. Mas sim, eu gostaria de ter em casa com elas duas. Essa era tipo a ideia, né? E aí o teu pré-natal você fez com a Ana Gabriela, que falou pra mim, se precisar o plano B que eu vá até lá, eu vou. Me chama. Me chama que eu vou. Da Mirella foi isso, assim, né? Se da Martina foi 5 horas, da Mirella foi 2 horas, né? E eu lembro que a data prevista... E ela tava com dor? Como é que ela tava, você sabe? Ela tava... Encaixadinha pra esquerda. Tá. Mas a data prevista dela, pelos exames de ultrassom, dava uma data ainda um pouco mais pra frente. Mas essa coisa da conexão, né, que a gente fala do feminino, de saber seu ciclo, sua ovulação, eu sabia que a data de concepção dela tinha sido naquele dia da carta. Então fechava bem 17, que foi o dia que ela nasceu. Porque pelo ultrassom, ela nasceria ainda mais pra frente, 26 ou 27, uma coisa assim. E no dela eu já tinha jogado ainda mais pra frente. É só o mês que vem. Enfim, né? Aquela noite eu lembro que eu fiquei assim na varanda da minha casa, passando a mão na barriga no dia 16 à noite. E me despedindo da barriga, porque... Tu sentia, né? E a segunda gestação, não sei, o corpo também ele já tá mais aberto, talvez, não sei, assim, as contrações, né, que a gente fala as contrações de Braxton e tudo mais, aquelas fisgadas nas virilhas, na parte interna, eu comecei a sentir muito mais cedo do que da Martina. Então, acho que o corpo, ele vai sendo trabalhado mesmo, né, e na segunda gestação eu comecei a sentir tudo mais cedo e ficar mais conectada, assim, né? Então, nessa noite ali, eu lembro que me despedi, assim, da barriga e pensei, olha, não sei, né? Vamos ver, tá previsto para amanhã. E aí, naquela noite, 3 e pouco da manhã, acordei sentindo umas contrações, assim, né? Começou a ficar desconfortável. Aí eu falei, nossa, que estranho, vou tomar um banho para ver se dá uma relaxada. Tomei um banho, voltei a deitar. Não dava pra ficar mais deitada. Tipo assim, corpo pedindo movimento mesmo. Aí eram umas 4 horas, a gente foi pra sala. Bola, playlist. Comecei, né? Rebolar, meu marido esquentou uma bolsa de água quente. Coloquei ali, fiquei ali, respirando, rebolando, cantando. Noite, né? É muito doido, né? Meia luz, assim, na sala também. É muito bicho, assim. E eu só respirava e mantrava e cantava ali a playlist. E aí começou a amanhecer, né? E aí eu, nossa senhora, já devia ser umas 6 e pouco, né? Aí meu marido falava assim, vamos ligar para elas? E eu, não, ainda não. Aí tá. E quando uma hora eu levantei da bola, fiquei em pé, a bolsa estourou. Aí eu falei, não, agora vamos ligar. Imagina, ela estava em Blumenau, né? Aí meu marido ligou, era umas... nem sei que horas. Eu perdi, assim, mas E dessa hora que estourou a bolsa na sala, eu fui pro chuveiro. E eu fiquei 1 hora no chuveiro, talvez. Porque daí a Mirella nasceu 7h05 da manhã. E aí, enfim, fiquei no chuveiro ali. E aí,
muita contração, né? E o expulsivo chegando. E aí a minha filha mais velha, que tava dormindo, acordou e chamou. Ai, gente, conta essa parte que eu contei pro meu marido. Ele falou, eu vou chorar. Ele colocou o óculos escuro. Ai, muito linda. Foi lindo mesmo. Porque assim, a gente já vinha falando pra Martina, né? Olha, mamãe... Bom, ela pedia, né? Sim, ela foi vendo aquela barriga crescer e tal. E ela acompanhava também, né, as consultas com as enfermeiras em casa, fazia ausculta e tal. Então a gente falava pra ela, ó, mamãe, a Mirella vai nascer em casa e eu posso fazer sons bem altos, né? Pode ser que eu vá gritar, pode ser que não. Vou sentir na hora, filha, né? Mas explicava como que nascia os filhotinhos de onça, enfim, né? A gente contava história. E pra ela ir sacando, né? Que ela ia ver, ela ia participar. Ela ia participar. A ideia sempre foi essa. E aí ela acordou, tava amanhecendo, 6 e pouco, e chamou, né? E aí meu marido foi lá e falou assim, filha, a Mana tá nascendo, a mamãe tá no banheiro, se você quer ver ela nascendo, vem aqui com a gente. Teu marido entendeu também que tava nascendo e as parteiras ainda não tinham chego. Sim, já tinha sacado, porque... A Mirella, realmente, ela ficou coroada, assim, né? Com a tampinha da cabeça, assim, pra fora, um bom tempo. Eu não sei quanto tempo, porque isso foi o que, pra mim, foi mais diferente, assim, né? No primeiro parto, porque como tava lá deitada e a médica fazendo manobras e corte, ela também ajudou a Martina a sair, né? Puxando com as mãos, mas, né? Eu lembro, assim, desse expulsivo ser uma coisa muito... E da Mirella, ela ficou um tempo ali, assim, então foi diferente. E aí a Martina chegou no banheiro, levantou, ela tinha 5 anos. Ela chegou no banheiro, ela tava de 4, assim, né, dentro do chuveiro. E ela falou assim, arregalou os olhinhos assim, né, amanhecida com aquele cabelinho dela. E daí ela me olhou e falou assim, mãe, a Mana tá nascendo, respira, mãe, respira. Muito Dá pra ver bonitinha. que, assim, bem doutrinada no yoga, né, Não, as crianças na minha casa. Ela te ajudando, né? São os mestres nossos, né, tipo assim, dando aula de yoga pra mim ali naquela hora. E eu comecei a chorar e rir, assim, naquele momento, né? Porque é muito lindo. E os olhinhos dela curiosos, assim, olhando, né? E, enfim, nesse momento, eu também falei com meu marido. Falei assim, Túlio, tô achando um pouco demorado esse expulsivo, né? Por conta dessa experiência anterior ali que eu tinha tido, Você ficou nervosa? Nervosa não, mas comecei a ficar preocupada, que sei lá, né? Pensei, será que pode acontecer alguma coisa não sei, será que ela tá bem? Porque já tá um tempo aqui, né? E as parteiras não chegaram, e ai meu Deus, porque é sempre um risco, né? A vida e a morte, elas caminham lado a lado. Então, o parto é um evento fisiológico natural, mas existe sim muitas intercorrências que podem acontecer, né? Enfim, aí ele me olhou e falou assim, não, amor, você tá indo super bem, vamos mantrar. E ele começou, Om Namah Shivaya, talvez porque ele soubesse que havia que me pega, assim, já, né? O mantra, e ele já começou, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, e eu comecei, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E aí eu lembro que eu tava de 4, assim, no chão, ficava em pé e abaixava, mas de repente eu lembro que, nossa, agora eu acho que vai. Parece que, não sei se ela deu uma rotacionada e a gente estava ouvindo Betânia, né, na minha playlist, aquela música que eu sempre falo dela, porque é muito linda, né? Mas tinha que respirar todo dia. E eu fiquei em pé e falei, ela vai nascer na próxima contração, amor. Você segura ela, porque, né, eu não sei se eu vou conseguir. Então eu tava assim na postura da deusa, com as pernas afastadas, Devyasana, com os joelhos dobrados, e falei, segura ela, né? E aí ela nasceu naquela próxima contração e ele pegou ela, eu digo que ele foi o paiteiro, né? E já me deu ela assim no colo e aí foi encaminhando a gente pra cama, assim, né? Porque, eu esqueci dessa parte, né? Que aquele dia também contei lá na roda. Naquela manhã do dia anterior, as parteiras foram lá em casa para nossa última consulta. E o meu marido falou assim, tá, e se vocês não tiverem, o que eu preciso fazer? E daí elas, não, é óbvio que a gente vai estar, né? Tipo, a gente vai estar... Chamou, vai estar aqui. A gente vai estar aqui.
Mas tá, se a gente não tiver, você vai aquecer as duas, né? E não limpe sangue, nada, né? Deixa pra gente ver quando estiver chegando se teve muita perda, né, de sangue. E Myla tenta segurar a placenta o máximo possível, porque o risco de hemorragia é maior depois que você pare a placenta, né? Que é quando o parto realmente acaba, né? Depois que nasce a placenta. E eu falei, tá bom, né? Beleza, mas enfim... Não, eu também não cogitava que isso fosse acontecer, né? Mas eu acho que no fundo eu quis também. Então a gente acabou ligando tarde, elas chegaram e a gente estava emocionalmente preparado também, não teve desespero. Muito, porque... Assim, nenhum momento eu e meu marido a gente ficou desesperado, sabe? Nesse expulsivo ali que eu fiquei um pouco preocupada, mas não chegou a ser um desespero, sabe? Foi tudo muito respirado, tudo muito calmo, tranquilo. E ela nasceu, a gente foi pra cama, eu já botei ela no peito e ela começou a mamar. E eu lembro que tem até foto, assim, a Martina deu o dedo, assim, pra ela ficou segurando o dedinho da Tina, assim. A Tina de joelho na cama, assim, né, me olhando, com o bebê mamando, tipo assim, elaborando aquilo tudo, né? Tudo isso que tinha acontecido. Porque se pra nós já é uma coisa, assim, né... avassalador e divina, maravilhoso, selvagem, mamífero. Eu fico imaginando assim, né? O que é para uma criança também. E enfim, aí as parteiras chegaram depois de uns 20 minutos, talvez. E foi muito engraçado, porque daí elas chegaram no quarto, assim, devagarinho. A gente tava meia luz também. E elas botaram a cabeça assim e olharam na cama. Tudo premeditado, né? Sim, mal sabia. Do jeitinho que você queria, no fim. No fim. E assim, né, muito parceiros. A importância disso, né? Você e o seu parceiro de estarem conectados. Tipo, não, vamos junto nessa, dos dois quererem a mesma coisa. Porque é isso. Ali, naquele momento, sem... né, ele não é médico, nada da área da saúde. Não, publicitário também. Sem ter esse conhecimento mesmo de não surtar, de saber o que estavam fazendo, de confiar ambos ali no processo, assim... Porque é isso, quando vem algo desconhecido, né? Seja lá o que for, era a primeira vez, enfim, que vocês estavam sozinhos ali fazendo isso, a mente ataca, né? Então a importância de estar muito segura do que tu quer, os dois estarem muito em conexão com aquilo, né? E eu sempre falo também que, assim, é um momento de total presença, né? Tanto para o pai quanto para a mulher que está ali parindo, não existe a possibilidade de você pensar em qualquer outra coisa, porque é a vida chegando, é a vida acontecendo, te atravessando de uma forma muito poderosa, assim, né? E o parto, assim, para mim ficou muito claro que chega um momento ali que, quando chega mesmo nessa fase do expulsivo, que a gente não acessa mais uma via racional, assim. E é por isso a questão do inconsciente também, pra gente ter se trabalhado ao longo, de preferência antes até desses 9 meses, né? Mas as suas questões, para que isso não vire uma sombra e venha nesse momento que você tá sentindo dor, que você já tá vulnerável, né? Mas que você tenha esse olhar para a vida e de entender que teu corpo é uma passagem ali, né? É um canal que tá se abrindo para receber uma vida, né? Um ser. Então, não é total presença. Não tem que... E entrega, né? Você tem que soltar, entregar tudo para Deus, assim, né? Para essa entrega pro divino. De confiar no seu corpo, que sabe fazer o que tem que fazer. Foi a tua prova final do yoga, assim, né? Você aprendeu bem? Aqui é a prova, né? Exatamente. Porque no fim é isso. E como que você acha que os teus partos, eles reverberaram, refletiram no teu trabalho hoje? Você acha que teve? Claro, da primeira foi muito claro, assim, né? Que você fez essa transição profissional, assim. Mas você acha que mudou algo? Essa vontade de trabalhar com o feminino? Veio através disso? Eu acho que sim, Bah. Eu acho que foi uma conexão tão forte, assim, ter experienciado esses 2 portais, né, que são extremamente selvagem mesmo, muito mamífero, viver essa experiência me aproximou muito de querer entender mais ainda da minha ancestralidade, de estudar a ancestralidade de todo o coletivo, sabe?
Então, eu fui buscar hoje, né? Gosto muito de estudar sobre povos originários, sobre ancestralidade africana e trago isso para as danças, né? Eu também fui resgatando coisas que eu gostava muito e não fazia mais, como a dança, que no segundo puerpério da Mirella, eu lembro, eu tenho foto, ela mamando e eu digitando o primeiro laboratório corporal que eu fiz, que chamava Una com la Luna. E você já dançava? Eu tinha voltado a dançar ali um pouco antes de engravidar da Martina, em casa. Tá. Me conectando com o meu corpo. Tinha voltado tinha tirado o DIU já um pouco antes. Eu tirei o DIU 3 meses antes de engravidar da Martina. E já logo engravidei. Antes ali, né, tava começando depois a plantar minha lua, a entender sobre o sangue, né, essa menstruação, ciclos. E me conectando muito forte com isso. E também, por exemplo, na gestação da Mirella, eu lembro que quando eu tava com uns 3 meses, eu acho, apareceu tipo um cisto no meu ovário, no meu útero, nem me lembro porque eu quis deletar essa informação, mas a médica me falou assim, olha, isso aqui precisa, se isso continuar crescendo, a gente vai precisar ou retirar e talvez precise ser uma cesárea. Sempre é essa coisa toda, né? E aí eu lembro que eu já estava muito nessa conexão, seguindo várias mulheres em medicina e confiando muito no corpo, ginecologia natural. E Eleanor Luzes é uma mulher sensacional, que ela fala da ciência do início da vida. Ela fala muito sobre isso, assim, é uma mulher fantástica. E ela falava que tudo que a mulher quer curar, assim, no corpo, emocionalmente ou fisicamente, ela tem que dançar nua pra lua cheia. E sem que ninguém veja, inclusive o marido, porque é uma conexão dela com o feminino mesmo. E eu comecei a dançar nua pra lua grávida da Mirella. Grávida, tá. E desapareceu o cisto do meu útero, do meu ovário, já nem lembro. E aí eu cheguei pra ela com o exame, ela falou, o que você fez? Eu falei, dancei pelada pra lua cheia. Você falou? Ela, o que é isso? Eu falei, cara, eu fiz isso. Aí ela, nossa senhora. Deu certo. Então. E aí eu acho que... E também comecei a estudar muito sobre todas essas camadas que envolvem o feminino, né? É que a gestação é muito feminina. Eu acho que se você tá aberta, não tem como você não se conectar com essa tua raiz feminina, assim. Pelo menos no meu processo, assim, sabe? Sim. Me abriu também. Até mesmo antes de engravidar, assim, a gente, antes dos 30, eu não pensava em ser mãe, assim. Pensava, não agora, não agora. E aí, eu lembro que, assim, com 30 anos comecei a fazer dança também, sabe? Uma coisa foi puxando a outra. Coisas mais femininas foram me puxando e tal, até vir à vontade. Então, eu acho que é uma coisa... E agora gestando mesmo, em busca dessas coisas também, né? Porque é uma coisa muito feminina o parir, né? O gestar. Gestar. E aí eu acho que tá atrelado, sim. Tá. E também a tudo isso, que é maravilhoso, né? Do ser mulher. E também comecei a querer entender melhor por que, por exemplo, que mulheres ainda recebem menos que homens. Então, também estudando muito sobre o feminismo, que, assim, muitas mulheres acabam falando, não, mas eu não sou feminista, né? E sem entender, de fato, o que é o feminismo. Sim. Né? Porque a gente só tá aqui falando sobre tudo isso hoje por conta desse movimento, Total. né? Então não é sobre competição, exatamente, nem com mulheres entre mulheres e nem mulheres com homens. É sobre uma igualdade que deve ser estabelecida. Porque o trabalho materno, por exemplo, ele continua sendo totalmente invisibilizado hoje em dia. Muito ainda. Por conta do patriarcado, por conta do machismo, por conta de um sistema que a gente vive. Então eu acho que ter tido 2 filhas também contribuiu muito para isso, certeza, sabe? Para eu querer estudar mais e querer entender melhor esse mundo, as relações e trazer isso tudo pro que eu trabalho hoje, assim, né? Com mulheres, com yoga, com retiros, com vivências. E criar as minhas filhas com essa visão, assim, né? Atenta e presentes, assim, né? Buscando por si também, né? Já que o entorno não favorece, né?
Porque a gente vê claramente, né, que é um sistema, a gente vive falando e existem muitas camadas, né, dessa matrix doida, assim. Mas é muito a questão do trabalho das mulheres, a questão dos relacionamentos, né, tóxicos, abusivos, são sempre as mulheres que... O estresse, o burnout, as mulheres que sempre, né, acabam tendo mais essas questões. Então, assim, por quê? De onde isso vem? Você tem que ir atrás, assim, para entender e buscar. Então, eu acho que sim, essas experiências todas me fizeram querer entender melhor desse universo tão amplo que é do feminino, não só da maternagem, né? Mas do feminino em si. É verdade. Todo mundo fala, né, que depois que você... Que o parto, ele é um portal mesmo. E depois sempre vem essa prosperidade, essa abundância de algo diferente, de algo novo que você precisa vivenciar. Eu acho que, assim, pela tua história... É muito isso, assim, sabe? Tipo, principalmente saindo de um ambiente de um ambiente bem de homens mesmo, né? Publicidade, empresa, e ir atrás, e trabalhar, e querer conquistar e tudo mais. Teve o primeiro parto, você já começou a repensar sobre isso, já, né, se desfazer um pouco mais. E aí veio o segundo pra te empurrar ainda mais pra esse outro caminho. Foi. Então, achei muito bonito, assim, essa simbologia que trouxe, assim, que elas trouxeram pra hoje você ser quem você é. Porque tem uma frase que eu ouvi há pouco tempo que todo mundo fala assim, né, depois que pare, tipo... eu não me reconheço mais, eu me esqueci e tal. Mas não é que você se esqueceu, é que você não é mais quem você era antes. Exato. Porque quem você era antes não tinha um filho, né? Não existia, você não tinha passado por tudo aquilo. Então, óbvio que você nunca vai se encontrar. Porque você já é diferente, né? Exatamente. E eu acho que muitas vezes o sofrimento está atrelado com a gente... querer ser uma coisa que depois que a gente passou por uma coisa tão grande, tão avassaladora, seja o tipo de parto que for, enfim, não tem como ser igual. Né? Então, e a gente fala muito do parto, né, enquanto a gente está gestando, mas a gente esquece de aprofundar também em duas questões que eu acho que são fundamentais, que é a amamentação e que é puerpério. E agora, falando sobre isso que você está trazendo, o puerpério, eu acho que ele pega nesse lugar. Porque enquanto você está nascendo enquanto mãe, né, junto com aquele bebê, você vai estar renascendo enquanto mulher. Aquela mulher que você foi até ali, esquece. Mas não é que você deixa de ser, você continua sendo, mas você vai ter que aprender e vestir uma nova roupagem de uma mulher que está nascendo também. Porque muda tudo, né? Aquele filme Comer, Rezar, Amar, tem uma frase que a Julia Roberts fala, né? Que ela fala assim, ter um filho é como fazer uma tatuagem na cara. E é muito isso. Você nunca mais vai ser a mesma. E eu acho que o puerpério, além de toda a privação de sono, né? Questões com pós-parto e tudo mais, tem muito isso da mulher ainda... tá apegada a uma antiga eu, né? E não dá espaço para essa nova pessoa que surge ali junto, né? Enquanto mãe, enquanto mulher. E daí gera sofrimento, né? Sim. Porque é um momento desafiador mesmo, né? E esse medo, na verdade, é do desconhecido. De quem é essa mulher que eu vou encontrar? Exato. E que normalmente depois, quando, né, passa, a gente escuta, vira essa super poderosa. Então, se a gente for... não sei, eu espero que eu ouça isso no meu puerpério, né? Porque por enquanto eu só tô falando. Mas que eu lembre disso, assim, né? Sim. De tipo... que talvez o meu maior potencial tá ali. Claro. Onde eu não ainda enxergo, né? Porque é um caminho que você vai tecendo junto, né, com seu filho ali. Enquanto entre mamadas e outras, você vai se reconhecendo em outros lugares internos, né? E outras potencialidades e entendendo também que muita coisa... O seu tempo, por exemplo, que é o que mais pega, né? O tempo não é mais o mesmo. O tempo que você tinha para cuidar só de você, só das coisas que você gostaria de fazer, não é mais possível. E então é uma dança, né? Que vai se alinhando assim, conforme o tempo vai passando e você vai renascendo junto. Que lindo isso. E Mayla, se você pudesse, né, falar algo para uma mãe que está passando aí por uma gestação que está pesquisando sobre parto, querendo, né, entender um pouco mais, estudar, assim, se você e tá com medo, né? Porque tem muito medo, assim. Eu vou te ser bem sincera que por enquanto eu não tenho muito medo do parto, eu tenho mais medo da amamentação do que do parto. Mas eu sei que, né, envolve muitos questionamentos, muitas dúvidas.
O que você falaria para essa mulher? Tá ouvindo, assim? Eu acho, assim, eu penso que o medo, ele faz parte, né, da nossa vida. E a gente tem que honrar o medo, porque o medo, ele é muito real, assim. Mas olhar para esse medo com bastante carinho, acolhimento, entendendo da onde vem esse medo, né? Para que você possa deixar o controle, né? Porque o parto em si é um evento que você não vai controlar absolutamente nada, assim, nem seus esfínteres. Só você controla ali. E, né, e deixar mesmo, se der vontade de cantar, de gritar, de vocalizar, né? A gente fala muito desse eixo via fáscia, né? Garganta, voz, pelve. E poder, se puder, né, ter uma doula, fazer esse estudo, essa pesquisa do que é um parto natural, humanizado, o que é uma cesárea, quais são os prós e contras de cada um, quais são os riscos reais, né, e da recuperação também. Mas eu falaria muito para que essa mulher possa confiar no seu corpo, sabe? Confiar na vida, porque a vida, ela é soberana, né? E quando a gente confia na vida, a gente não precisa querer controlar a vida. A gente pode soltar e entender que, planejando ou não o nosso dia de amanhã, ele vai acontecer igualmente, né? Então, a gente às vezes, a mente, né? Ela quer controlar demais, quer planejar tudo. O que eu vou fazer hoje, amanhã, nanana. Então, assim, solta um pouco, sabe? Deixa as coisas um pouco mais fluídas e começa a perceber que já existe uma inteligência regendo tudo isso. O seu corpo, a sua gestação, o seu parto pode ser assim também, né? Fluido, orgástico, né? Por que não? Então, confiar, trazer, estabelecer mesmo essa confiança, né? Que no yoga a gente chama de tirada. Essa confiança na vida, confiança no mundo, confiança, né? Que é... Acho que é seguir tecendo junto com a vida acontecendo, sabe? Soltar um pouco. Mas estar bem abastecida, né? De informações para que você possa estar bem firmada, né? No seu rezo, nas suas escolhas, nas suas vontades. Estudar, obter conhecimento, né? Informação. E aí soltar, sabendo que tudo está sendo cuidado. Exato. Pro melhor. Porque nada tá fora da ordem, né? E eu parto muito, assim, disso, assim, desses ensinamentos do yoga, que as coisas são como são, né? Então, assim, inclusive o parto da Martina, eu acho que foi maravilhoso do jeito que foi. E eu aprendi muito, né? Ela é uma guria incrível, assim. Eu sou apaixonada pela Martina, porque ela tem um senso de humor, ela tem uma doçura, e ela tem um vozeirão muito rouca, assim. Ela, desde pequenininha, era desse tamanho, ela abria a boca para falar, as pessoas olhavam, porque ela tem uma voz tipo de Ivete Sangalo, assim. E ela me ensinava demais, sabe? E eu acho que tudo aconteceu que me levou para aquele outro tipo de parto também. E tudo que Mirella trouxe me ensina muito também hoje, né? Como ser mulher, como ser mãe de duas, porque até então eu era mãe de uma. E é completamente diferente você ser mãe de duas e, enfim, de 10, né? Eu penso que deve ser completamente diferente também. Então, eu acho que tudo vai trazendo a gente para onde a gente deve estar. Com certeza. Né? E as coisas... Tem que passar pelo que tem que passar. Talvez até para fazer o que você faz hoje, eu sei que você levanta muito essa bandeira do parto humanizado, seja independente ele, né, de qual via. Então, justamente pelas coisas que você passou, então, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem, exatamente. E Mayla, eu queria muito te agradecer por você vir compartilhar a tua história. Eu sei que, né, são coisas íntimas, são vivências tuas, assim, mas eu tenho certeza que isso pode inspirar, com certeza, quem tá ouvindo, quem tá assistindo. Talvez despertar uma curiosidade e buscar mais conhecimento sobre tudo isso que você falou. Então, muito, muito obrigada por esse teu serviço, esse teu compartilhar aqui com todo mundo. Obrigada, eu. E como é que o pessoal pode te achar? Se quiser se comunicar com você, enfim, quiser saber mais sobre o seu trabalho com o feminino e tudo mais. Qual que é a tua rede social? @Mayla Zétola.
E ali você me encontra, né? A gente deixa aqui embaixo também os links, Maila Zétola. Mais fácil. Ali tem um pouquinho de tudo que eu faço. Tem o retiro também, que acontece anualmente, né? Tem o retiro, acontece anualmente, chama Asas e Raízes, é um retiro só para mulheres, também com yoga, sound healing, cacau, lábio corporal, né? Que é uma vivência que eu trago bastante hoje de estudar o movimento do corpo através daquilo que você está sentindo e trazer isso para o movimento de uma forma livre, né? Estudando também o movimento somático, então liberações e de encontrar a sua própria dança, né? Porque a gente cresce ouvindo que não sabe cantar, que não sabe dançar, né? E que são coisas tão inerentes assim da humanidade, mas que nos conectam tão fortemente com o feminino, assim como os trabalhos manuais, né? Que a gente foi se perdendo, né? Foi se desconectando, inclusive dos ritos de passagem, né? E o parto é um rito de passagem, né? O nascimento, a menarca da menina, enfim, casamentos, enfim. Esses povos antigos, eles sempre trouxeram essa sabedoria, né? Da importância da gente ritualizar, entender os ciclos da natureza. Então, acho que ali no meu feed encontra um pouco de tudo. É bem orgânico, porque né, tem yoga, dança, cacau, bruxaria, magia, tá tudo ali. Maternidade. Mas que no fim é tudo uma grande coisa, né? Esse voltar para si, o autoconhecimento, sim, né? Sim. E eu acho que a gente né? é multifacetada mesmo, sim, né? Total. A gente começa a ver que é difícil se colocar em caixinha. E não a gente é confortável, pode ser muita né? coisa, né? É difícil a gente se definir assim, sou isso. Porque a gente pode ser muita coisa. Exato. E não é falta de foco. Não. É porque a gente tudo isso e a gente só vai isso. descobrindo ao longo do caminho, né? Maila, muito, muito obrigada, tá? Obrigada eu, amei querida. demais. Também adorei estar aqui com vocês. E vocês que estão assistindo, se vocês gostaram desse episódio, não esquece de mandar para uma pessoa que pode se beneficiar de tudo isso que a gente conversou hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio também, deixa aí o seu review, o seu like, segue a gente, porque a gente vai ter muito mais episódios como esse por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!